alegria de todo tamanho, esse friozinho na barriga de estar aqui com vocês mais uma vez, de poder compartilhar esse momento, essa oportunidade de crescimento, para mim é muito grande. Oi? Chamo João. Como a gente falou aqui no início, a gente não está fazendo aqui uma palestra, que hoje tem umas carinhas novas aqui, outras que vêm há pouco tempo. Aqui não é uma palestra, não é nada unilateral, pelo contrário. O grande propósito nosso aqui é de fazermos um estudo, onde que a gente traz um pouco da experiência, um pouco do entendimento. Alguma coisa que está nesses slides aí são coisas minhas, então são passivos de questionamento, de contraposições. Então a participação e a colaboração é muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda mesmo. E é o que enriquece o estudo aqui, sabe? E como falar do Evangelho é de grande responsabilidade, é bom que vocês me ajudem, né, Tenente Filho? Só que hoje a gente vai falar o seguinte, isso eu cansar de apertar. Nós vamos falar sobre João Batista, a reencarnação de Elias. O texto de referência para esse estudo é do Pastorinho, a Sabedoria do Evangelho. Só que antes do estudo, o livro é preâmbulo, né? Que vem antes, né? Então aqui é um pré-estudo. Antes disso é um pré-estudo, que é o seguinte. Pode ser preâmbulo, né? Pode mesmo? Pode, né? Então é um preâmbulo mesmo, gente. O que é que eu estou fazendo num grupo espiritualista? Muitas vezes eu estou aqui por curiosidade, algumas por conta de dores que eu venho sentindo, incômodos muito grandes, e a chance de ter ali algum talento, não é isso? Mas de um jeito ou de outro. Dor de consciência? Dor de consciência, né? Dor na alma. Dor na alma, não é isso? Que é a pior, né? É a dor dessa natureza, né? Porque a física, como é que é? É o reflexo da alma, né? Então é por isso, mata borrão da alma, né? Então, o propósito que eu entendo de um jeito ou de outro, eu acho que a maioria de nós está num grupo espiritualista, é o de melhorar, não é isso? É de agregar valor para o próprio espírito, não é assim? E aí vem uma pergunta que eu acho que assim, de suma importância e que eu entendo hoje o quão importante de eu fazê-lo de forma continuada, sabe? Em que eu estou melhorando? Aonde que estou melhorando? Vai cansado. Quais são as minhas conquistas interiores? Hoje eu posso dizer, eu tenho certeza que todo mundo aqui pode dizer também. Algumas delas eu consigo elencar aqui. Eu acho que hoje eu sou um ouvinte muito melhor. Sabe? Eu ouço as pessoas com muito mais carinho, com muito mais atenção. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Tirou de mim boa parte da minha prepotência e da minha arrogância. E um tanto de outras coisas, né? Outra conquista muito grande, que é recente, mas assim, que está me fazendo muito, muito bem, hoje eu procuro nomear os meus sentimentos. Eu procuro ver o que eu estou sentindo naquele instante, naquela situação, ou numa reação. Eu tento dar nome para aquilo, sabe? Identifico aquele sentimento e aí começo a buscar o que está por trás daquilo. Isso para mim tem feito uma diferença gigantesca. E tenho certeza que todo mundo aqui tem algo nesse sentido. Quais são as nossas melhorias, não é isso? Aonde nesse processo de caminhada, de melhoria espiritual, aonde que eu estou nesse processo? Coisa que não falta é obstáculo, mas na verdade não é obstáculo. Na verdade são desafios, que são oportunidades de crescimento o tempo todo. Aliás, pelo menos para mim é o dia todo. Toda hora tem um desafio pela frente. E aí, volta. E aí é o seguinte, eu tenho que valorizar as minhas conquistas, sabe? É importante pra caramba, parece óbvio, mas eu tenho que valorizar as minhas conquistas para entender aonde que eu estou, o que eu já conquistei. Por vezes, eu vejo, às vezes até em algumas palestras, assim, porque o ser humano é bicho complicado, porque está muito longe da angelitude. Tá não, sabe? A partir do momento que eu penso assim, eu dificulto a coisa. Por isso que eu acho que é muito importante hoje eu fazer esse questionamento aqui, ó, aonde eu estou melhorando, o que eu já melhorei? E sem falsa modéstia, sabe? Valorizar. Isso é um núcleo valioso de motivação. Isso me faz caminhar mais e melhor. Concorda? Sim. E aí tem duas palavrinhas de ordem. Educação
Outro dia a gente falou sobre educação aqui, não sei se vocês lembram. Alguém lembra? Acontece, gente. Educação. Alguém lembra assim, o que é o significado que a gente trouxe? Deve ser 1 mês e meio, 2, sei lá, sobre educação? Não. Trazer aquilo de dentro que eu tenho de melhor e colocar para o outro, colocar para mim mesmo. Educar é trazer aquilo que eu tenho de melhor e agir principalmente como exemplo. E a outra é o recomeço. A oportunidade que eu tenho, igual dia, né? Noite, dia, não é isso? Contração, expansão, contração, repouso, expansão, contração, repouso. A oportunidade que nós temos de recomeçar o tempo todo e valorizar essa oportunidade. Em vez de ficar remoendo culpa, remorso, valorizar a oportunidade de recomeço e a educação dos nossos espíritos. Semana passada ou retrasada, que a Lena falou sobre as leis espirituais, hein? A duas, porque é na última, acho que na penúltima não vi. Vocês lembram a hora que ela falou sobre essa questão? Temos dentro de nós o perfeito e o imperfeito? Sim. Lembra? Qual que é a resposta? Temos só um perfeito. Não é? Temos só o imperfeito, não é isso? Perfeito, o próprio Cristo falou, né? Perfeito é o Pai, né? Está nos céus, não é isso? E isso é um acalento. Isso, eu acho que é eu tenho certeza que é um acalento no seguinte sentido. Daquelas que às vezes eu vejo como desafios, que não são obstáculos para a minha caminhada. Não adianta, a perfeição não é daqui. Aqui não tem nota 10. Sabe? E há pouco, Madalena está falando sobre perfeccionismo sempre em um de nós, né? Essa questão do perfeccionismo é um sofrimento sem fim. Sem fim. Porque a perfeição não é definida. E aí, lembra, não tem jeito da gente não trazer? Como é que é, Madalena? Nós nos cobramos muito, queremos ser perfeitos. Pois é. Eu me cobro muito nesse sentido. Quase, né? Muito triste, né, gente? Nosso espírito de luz, para quem conhece, aquela de atrás, quase mata Teresa de Calcutá. E aí não tem jeito de não trazer Paulo, tá aos Romanos, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E aí? O que me impede de fazer o bem que eu quero, hein? Imperfeições, o desapego, a vaidade. O apego, né? Na verdade, o apego, a minha vaidade, o meu orgulho, tudo que é ligado ao ego justifica isso daí, não é isso? Assombraiada toda. A assombraiada toda, né, Cláudia? Não é isso? Então, é um acalento. É um acalento para mim muito grande. E olha que eu me cobrava pra caramba essa questão da perfeição, do perfeccionismo. Até um dia que alguém virou para mim e falou assim: aqui, esquece, nota 10 aqui. É igual o Murilo falava das apresentações do antes. Ninguém ganha 10 nas perguntas que nós fazemos. Nunca ganha. O mais que a gente seja é 7, é 6, olha lá. É verdade. E a vida é assim. Não tem jeito, tem nota 10 não. Então essa questão do perfeccionismo, eu pelo menos tenho que trabalhar muito isso para deixar de ter esse sofrimento. Sabe? Então é o seguinte, olha só. Paulo, né? Como é que volta mais um? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Ó que trem. Eu não quero mais ser o que fui. Eu acho que não quero nem ser o que eu sou. Nós vamos passar, não é isso? Por outro lado, eu não sou ainda o que eu quero ser. Não é um conforto, nada. Pelo menos para mim é. Não é assim? Se eu não sou, não volta nada. Se eu não sou o que eu quero ser, e se eu não quero mais ser o que fui, eu tenho duas opções. Eu tenho dois caminhos, não é isso? Um é o de me animar
e de caminhar para buscar aquilo que eu ainda quero ser. E o outro é o desânimo, de me abater e de me deprimir, de achar assim, nunca vou conseguir, e me abater e me deixar levar. Tem esses dois caminhos, não tem outros dois, né? Quer dizer, eu alterno entre eles, né? Agora, a vantagem que eu percebo em mim, percebo em nossa, e eu posso conjugar no plural, é que eu já tenho consciência, essa é a grande diferença. Eu já tenho consciência, tanto do que eu quero, como também do que eu não quero. E isso me traz ânimo. O que é ânimo? Alguém sabe? Coragem, boa disposição. A tradução de ânimo é sopro divino. Não é legal? Pois eu tenho a opção de caminhar no sopro divino, de me manter animado, sejam lá quais obstáculos, desafios que surgirem para mim, ou de me abater. Simples assim. Pois é, se eu não quero mais ser o que fui, mas ainda não sou quem eu estou querendo ser, e aí, o que eu sou? No bom mineirês, Você busca, né, de melhorar. seres em busca, não é isso? E esse caminho e essa busca é uma questão de opção, será? Eu acho que sim. Você pode escolher esse ou aquele caminho. Vocês acham que a questão da a Cícera está falando aqui que eu sou em ser em busca de um caminho de melhoria? Será que é uma questão de opção? Eu acho que é de A gente insegurança, reage de mal. dúvida. Oi? Eu acho que é de insegurança, de dúvida, que a gente passa e é normal, né? Eu passo. Mas não quer dizer que todos estão passando por aquilo. Tipo, eu ainda não sei o que eu quero pra mim. Eu quero ser, por exemplo. Eu sei o que eu quero ser, mas as minhas reações ainda não são as que eu quero. Pois é, mas será que é uma questão de opção, essa questão do caminho? Eu acho que Aprendizado. a gente não está pronto ainda e está as mesmas que você está. Isso é aprendizado. Você vai ser julgado em situações que você vai ser testado. Pois é. Aprendizado. Por conta disso, que eu hoje entendo diferente. Eu sempre achei, aliás, a opção no meu entendimento hoje é a questão de se eu vou mais rápido ou mais devagar. Mas que eu vou, que nós vamos. Sabe? Porque se eu não vou, sabe o que acontece? A dor, a evolução, ela acha que Você está partindo do pressuposto que a gente já tem consciência, né? Então, a partir daí, não existe mais escolha de não seguir um caminho. Entende? E mesmo os que têm consciência latente também estão no processo. Só que aí não tem a possibilidade de, por conta do livre-arbítrio, de ir mais rápido ou mais devagar. Como é que nós vamos? Isso para mim também hoje é um grande acalento. E aí eu consigo entender muito melhor as minhas dores. Não é dor física não, né, gente? Eu acho. Mas aí eu consigo entender. Deixou de ser uma questão de opção. Quanto mais rápido que eu vou, é opção. Sabe? E se eu for muito devagar, eu levo uma ferroada. Não é assim? E aí, agora a gente entra no estudo propriamente dito, e aí depois nós vamos ver o que tem a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando que aonde que eu estou hoje, eu confesso para vocês que eu fiquei na dúvida nada se eu trazer esse estudo mesmo, porque ele é... Por um momento eu achei que ele é pretencioso, mas eu acho que não é não. Aliás, hoje eu estou seguro que não é não, mas depois eu quero a opinião de vocês. Ser usado. Como é que é? Ousadia, né, Naná? Vamos ler? Na verdade, ele está em Lucas, mas tem em Mateus também, mas eu achei mais legal, mais didático trazer Lucas para a gente, tá? Lucas capítulo 7, versículos de 19 a 35. Chamando dois deles de seus discípulos, João enviou-os a Jesus para perguntar: És tu o que deve vir, ou esperaremos outro? Quando esses homens chegaram a ele, disseram: João, o Batista, enviou-nos para te perguntar: És tu o que vem ou esperaremos outro? Na mesma hora, curou Jesus a muitos de moléstias, de flagelos e de obsessões, e concedeu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes: Indo embora, relatai a João
que vistes e ouvistes. Os cegos veem de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz é o que não tropeça em mim. Tendo ido os mensageiros de João, começou a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido com roupas finas? Os que se vestem ricamente, vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Mas que saísse a ver? Pode continuar. Mas que saísse a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que profeta. É dele que está escrito: eis que envio ante tua face meu mensageiro, que preparará teu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, não há nenhum maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Ao ouvir isto, todo o povo e até os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus, sendo mergulhados com o mergulho de João. Mas os fariseus e os doutores da lei desprezaram a vontade de Deus contra eles, não tendo sido mergulhados por ele. Aqui, pois, compararei os homens dessa geração, e a que são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que se sentam na praça e gritam uns aos outros. Nós tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João o Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: ele recebeu um espírito desencarnado. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizeis: eis um homem glutão, e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Não está fácil? Não. Lê de novo? Será que precisa? Eu acabei de Não, né? Não? Pois é. Bem direitinho. Não pode fazer Isso aí pergunta difícil, né, Ana? Oi, gente, achei que estava fazendo bonito, que eu botei tudo lá em cima, assim, ó, pra poder ficar lá em cima dele, né? Não pegar embaixo, ela. É melhor assim. Nada é perfeito, nada é perfeito. Isso mesmo, Ana. Chamando dois deles, dois de seus discípulos. Nessa época João estava preso, tá? Estava quase sendo decapitado no Salomé, não foi que João dele? Foi? Chamando dois deles, de seus discípulos, João enviou-os a Jesus para perguntar: és tu o que deve vir ou esperamos outro? E aí a gente já fala, esperaremos, né? Esperaremos outro. A gente aqui nunca está tratando do Evangelho como uma interpretação literal, assim como uma espiritualista que toca o coração da gente, tá? Prisão na carne. Na carne. Já falamos pra caramba aqui a questão da queda, não é isso? Queda dos seres divinos. Aí caímos, nos transformamos em energia, e de energia com altíssima frequência vibratória materializamos, como nós diz, viramos matéria, encarcerado na carne, humana. Não é isso? E aí, quem são os seus dois discípulos? Aqueles que João Batista enviou, estando encarcerados, para saber sobre aquele que estava operando milagres, aquela coisa toda, sobre Jesus. Quem seriam esses dois discípulos de João Batista? A minha observação e a minha percepção. Vamos lá. Quando esses homens chegaram a ele, a Jesus,
Jesus, disseram: João, o Batista, enviou-nos para te perguntar: és tu o que vem ou esperamos outro? João Batista, aqui, e a gente também já trabalhou esse estudo aqui, mas deve ter mais de um ano. João Batista é a intelectualidade, a personagem desperta, consciente, questionadora, certa já das suas dificuldades e do quão importante vencer as suas dificuldades para atingir o passo seguinte. E aí, ele não se contenta em ouvir dos outros, João Batista. Ele exige a confirmação do próprio, pede que a individualidade apareça e que se declare como de origem divina. Ou seja, ele não acredita no que ele escuta de Jesus. Isso a André colocou há pouco, que é a questão da racionalidade exacerbada, né? E eu trago isso para mim, assim, sempre. Nesse mundo científico, nessa etapa que eu tenho de prova de tudo, e comigo aconteceu um caso, o Anderson que gosta dele também. Uns 2 ou 3 anos atrás, eu estava numa reunião mediúnica, mas foi capaz de te lembrar. E o Rodão, que é o espírito que saúda a todos e que permeia toda a reunião, não é isso, Manado? Ele, falando disso, homens de pouca fé, esses são cabeçudos, eu literalmente, falando da dificuldade de aceitação no coração das coisas que acontecem, né? E aí ele está falando dessa coisa toda, e que inclusive não adianta nem acender uma luz de noite, de madrugada, que tem uns que não acreditam, né, Rodrigo? Quem sou eu, né? Falei, beleza. Tá bom, aí depois fiquei aqui. É diferente, né? Fica aqui no meu canto. Não deu 4 dias, acho que deu 5 dias, foi no sábado, foi na quinta ou quarta-feira. Eu estava em casa, dormindo, antigamente eu dormi igual a pedra, depois que eu tive meninos, ficaram uma pluma, eu acordo, né? Mas já com 15 anos. Eu que ser assim também, né? E devia ser às 3 horas da manhã, 2 para 3 horas da manhã, a luz do quarto dela acendeu. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu sentei, tem uma escadinha lá em casa, eu andar, eu fiquei uns 15, 20 minutos parado na escadinha pensando. Tentando justificar aquilo, é lógico, ela mexe muito de noite, o apagador está de terra, para ter escala a terra, assim, vai que a menina sonâmbula, eu não sei, né? Gente, que dificuldade que eu aceitar tudo, sabe? Que dificuldade. Mesmo avisando, aí depois caiu uma ficha, porque na hora eu falei, gente, aí depois que eu pensei, meu Deus, ele avisou aqui, meu Rodrigo ia ficar desse trem. E aí, o cabeçudo, querendo prova. A Mari fala que a gente fica batendo boca com essa espiritualidade. Aí eu já bati mesmo, né? Batendo cabeça, de pior, né? Pois é isso, então, João Batista, a personalidade desperta, consciente, quase que exige uma confirmação da presença divina. E aí vem, na mesma hora, Jesus, muito inteligente, falou, não adianta não, se eu falar qualquer coisa não vai funcionar, né? Então Jesus, na mesma hora, curou Jesus a muitos de moléstias, de flagelos, de obsessores e concedeu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes, indo embora, relatai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam e aos mendigos é dirigida a boa nova. Não volta. E aí, gente? Cego de quê? A visão espiritual. Da visão espiritual, né? Debateiros. E quando que eu me vi cego e quando que eu me vejo cego? De não ver a dor que nós falamos há pouco, de achar que aquilo é uma punição. Seguir no espiritual. O quanto que eu não escutava por conta da minha arrogância, da minha prepotência, o quanto que eu não escuto por conta da minha prepotência e da minha arrogância. Os mortos espirituais, os hedonistas, né, que só acreditam que a vida é essa aqui, e ponto final, se levantam e passam a enxergar o que de verdade é o Evangelho, que é a boa nova, não é isso? A boa e verdadeira nova é essa. O
ao invés de um corpo com espírito, o que eu sou? Eu sou um espírito habitando temporariamente num corpo com propósito de crescimento. Então, os mortos se levantam. Os leprosos, a lepra é uma doença considerada uma doença espiritual, não é isso? E os leprosos, então, ficam limpos. Aquela lepra e aquela doença que enfeia a pessoa, que na verdade é o que? É um resgate kármico. Não é isso? Então, os leprosos ficam limpos. E aos mendigos, Todos nós. é dirigida a Boa Nova. Tem a questão dos leprosos? Eu não sabia. A lepra é considerada, por muitos, né? A lepra do Senhor é considerada uma doença kármica. Do orgulho. Oi? Do nosso orgulho. Sobretudo do orgulho. É. E aí, na hora que os leprosos ficam limpos, é uma limpeza kármica, naquele que crê na verdade do amor. Não é assim? Eis então o que o Jesus prova e leva para João Batista. Está ficando mais fácil, tá? Começando. E os coxos andam. Questão do quê? O coxo, acho que é aquele que dá 2 para frente, 2 para trás, né? Quando muito, então 2 para frente e 1 para trás, né? Assim. E a gente também já pensou muito aqui que, na verdade, a caminhada espiritual são 2 para trás e 3 para frente, não é isso? E a necessidade que eu tenho de recapitular as lições iniciais. Mas é sempre, pelo menos, 1 para frente. Ou seja, o crescimento espiritual, ele é um vértice espiralado, né? Mas não é continuado. Ele é assim, e de repente ele cai um pouquinho, e a caída é com o propósito de ganhar velocidade e força para subir de novo, aí sobe de novo. É igual usando o burrinho, né? Quem anda de bicicleta sabe que a parte não está lá embaixo, né? Você pegar uma subida assim, subir assim é o jeito mais cansa. Não é verdade? Se a gente está de bicicleta e faz assim, usando o burrinho, vai aqui, aí sobe um pouquinho, aí dá uma embaladinha para baixo, aí sobe de novo, fica muito mais fácil, né? Assim, é assim, segundo muitos, em especial Pedro Baldi, que é a nossa caminhada evolutiva. Ela é espiralada, né? E ela é uma espiralada para cima e pela necessidade que eu tenho de recapitular, para fixar aquele aprendizado, ela tem as voltinhas para baixo, mas para ganhar força. A vantagem é que no fundo do poço tem mola, né? Então a gente não precisa se preocupar com as coisas. Não é isso? É isso. Próximo do... E feliz, para mim isso é o mais legal. E feliz é o que não tropeça em mim. Jesus falou. E aí? Que esquecer, Madá? Que esquecer, não tropeçar em mim. Como é que eu faço para não tropeçar no Cristo? Ou como é que eu faço para não tropeçar em mim? Todo mundo sabe. Quando ele falou isso aí, porque naquela época tinha um povo que já esperava ele. Então, feliz é aqueles que não tropeçam, que acreditaram quando viram ele. Aí ele falou para ele, feliz é que não tropeçam. Por isso que ele fala lá atrás, os cegos, os mortos, porque muitos eram mortos, andavam e não via nada. Lá atrás, Isaías já tinha falado, virá aquele que vai falar e vocês não vão ouvir. Vocês têm olhos e não os vereis. Aí depois ele vem e fala isso aí, mas Isaías estava falando lá atrás. E que eu vi isso aí, que eu entendi quando eu li, feliz é que não tropeça, porque tinha alguém que já estava preparado. Alguém estava preparado para recebê-lo, mas não tanto. Pouca coisa sabia dele, pouca coisa. Tanto que João Batista não sabia. Mandou bem lá. Mandou bem lá. Pois é, mas nos dias de hoje, como é que é? Como é que eu faço para não tropeçar no Cristo? Como é que eu não tropeço em mim? Já deu a resposta. Como é que eu não tropeço em mim? Eu sou a verdade, o caminho e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade, o caminho e a vida. Como é que eu não tropeço em mim? Autoconhecimento. Não é isso? E é algo que a gente vem falando aqui repetidas vezes, né?